Olá, alunos do Eu Vou Passar, tudo bem? A gente continua falando sobre economia keynesiana. E na aula de hoje, a gente vai estudar a função investimento. O que é que veio acontecendo até aqui, ou o que é que está acontecendo até aqui, só para que você compreenda. A gente viu que houve a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York e um problema de superprodução. O que é que decorreu dessa crise de 1929? O surgimento de uma nova teoria, escrita por Keynes, e aí daí o nome teoria keynesiana. O que foi que Keynes observou? Que o problema da crise de 1929 não estava associado à oferta, o problema não estava associado à oferta, estava associado à demanda, à escassez de demanda agregada. E aí, observando isso, ele passou a analisar cada um dos agentes econômicos que atuam no mercado de bens e serviços. Para Keynes, a ideia era observar como é que o mercado de bens e serviços funcionava, como é que os agentes atuavam nesse mercado, para, a partir daí, a partir desse ponto, verificar o que é que poderia ser feito para sair da crise. Na aula passada, a gente observou como é que o consumidor entra no mercado de bens e serviços, como é que o consumidor compra. Não o consumidor, vale ressaltar, não o consumidor em termos individuais, não o consumidor em termos de unidade consumidora, mas os consumidores em termos agregados. Nós analisamos as famílias como consumidores. Na aula de hoje, a gente vai analisar como é que as empresas funcionam, como é que as empresas atuam no mercado de bens e serviços. Para fazer isso, a gente vai analisar a função investimento. Vamos para a lousa. A aula de hoje é a aula da função investimento. Quando se fala em investimento, o que é que se pensa normalmente? Quando a gente fala em investimento, a gente sempre pensa em investimento financeiro, em caderneta de poupança, em CDB, em ações, sempre no investimento financeiro. Não é esse investimento que nós vamos analisar aqui na teoria keynesiana. O conceito de investimento é outro. Vamos ver na lousa. De que investimento está se falando? É preciso que a gente compreenda que não é o investimento financeiro, é o investimento produtivo. O que é que eu entendo como investimento produtivo? É aquele investimento gerado pelas empresas que vai proporcionar a criação de novos postos de emprego. Então, por exemplo, se a empresa investe na Bolsa, não há nenhuma evidência que aquele investimento na Bolsa irá gerar novas unidades de emprego. Contudo, se a empresa abre, por exemplo, uma filial, ela está investindo na produção. Se ela investe na produção, ela vai abrir mais postos de emprego, vai gerar renda na economia. Então, na lousa, o que é que se observou? Keynes observou a função, não função investimento financeiro, mas a função investimento produtivo, porque essa função gera trabalho ou emprego e renda. Essa foi a função observada por Keynes. E aí, a função investimento ela é bem especial, ela tem uma conotação extremamente diferente, porque ela consegue perpassar tanto o curto prazo quanto o longo prazo. A função investimento tem, então, uma característica bem interessante. Ela consegue sair do curto prazo e ir também para o longo prazo. Na lousa, essa função, então, vai ter características de atuação mais curta, características de atuação mais longa. O que é que nós vamos estudar nesse módulo da teoria keynesiana? Como a teoria keynesiana é voltada para o curto prazo, nós vamos analisar os impactos da função investimento no curto prazo. Como assim no curto prazo? Eu vou analisar a função investimento apenas para um período predeterminado, que vai estar associado aos ciclos econômicos da economia, não vai estar associado ao crescimento econômico. A parte do investimento que é associada a crescimento econômico vai ser vista em outro módulo, no módulo de crescimento. Então, na lousa, para ficar bem claro,
Toda vez que se falar de investimento no curto prazo, vai se falar de ciclo do produto. Toda vez que se falar de investimento no longo prazo, a gente vai falar das teorias de crescimento. Então, é isso que vai ser feito na aula de hoje. A gente vai analisar o investimento na ótica do curto prazo. O que é que eu preciso compreender? Vamos continuar. Eu preciso compreender que, uma vez que o investimento é analisado na ótica do curto prazo, ele vai ser um elemento da demanda agregada. Toda vez que o investimento for visto como um elemento de longo prazo, ele vai ser concebido na oferta agregada. O que é que eu preciso compreender sobre a demanda agregada? Eu preciso observar que o investimento como elemento da demanda agregada, ele pode ser visto como uma fase em que apenas se gasta com instalações, equipamentos, etc., antes do investimento maturar e resultar em acréscimos da produção. Então, por exemplo, quando a empresa começa a comprar computadores, começa a comprar mesas, começa a comprar cadeiras, mas não começou a funcionar ainda, essa parte de compra, de aquisição de bens, está associado ao curto prazo. O investimento, quando faz parte do curto prazo, ele vai fazer parte da demanda agregada na lousa. Toda vez que o investimento for visto como elemento da demanda agregada, isso vai ser antes do estágio de maturação. Isso aqui é associado ao curto prazo. E o fator importante é que é dessa forma que nós vamos analisar o investimento na teoria keynesiana. Então, de novo, para reforçar, o investimento é uma função lá na macroeconomia que tem uma dupla penetração na macroeconomia. Uma primeira penetração enquanto elemento da demanda agregada, então ele entra na teoria macroeconômica de curto prazo como elemento da demanda agregada. E ele entra na teoria de longo prazo como elemento da oferta agregada. Que é isso? O investimento pode ser visto como elemento da oferta agregada e isso ocorre quando aumenta a capacidade produtiva após a maturação do investimento. Ou seja, quando redunda em aumentos da produção. Vamos marcar na lousa. O investimento vai ser visto, então, como elemento da oferta agregada. Quando é que ele vai ser visto como elemento da oferta agregada? Vai ser visto após a maturação desse investimento. Ou seja, o que é que está acontecendo agora? As empresas não estão apenas comprando, elas já compraram. Elas agora estão aumentando a sua capacidade produtiva. Agora eu estou falando de investimento em termos de aumento de produção. Isso não acontece no curto prazo, isso acontece no longo prazo. Quando isso acontece, o investimento deixa de ser um elemento da demanda, passa a ser um elemento da oferta. Então, vamos marcar na lousa. Toda vez que o investimento for um elemento da oferta agregada, eu estarei falando de longo prazo. Então, essa é a definição que eu preciso que você compreenda. Investimento como elemento da demanda agregada é investimento no curto prazo. Investimento como elemento da oferta agregada é o investimento no longo prazo. Nós vamos estudar investimento como elemento da oferta agregada, sim, mais especificamente quando a gente for ver o modelo AS/AD, ainda nesse módulo, e também quando a gente for ver teoria do crescimento. Mas, por enquanto, por hora, o que me interessa é compreender o investimento enquanto elemento da demanda agregada, enquanto seu impacto no curto prazo, que é o foco de estudo da teoria macroeconômica keynesiana. Vamos continuar na lousa. O que é que eu preciso compreender ainda? Que existem hipóteses sobre investimento no modelo keynesiano básico de determinação da renda. Primeira hipótese, a gente já viu, a curto prazo, o investimento afeta apenas a demanda agregada.
Então, quando se falar em investimento na teoria keynesiana, a gente vai dizer que ele só afeta a demanda agregada. E aí, o que é que eu posso considerar ainda? Que o investimento como elemento da oferta agregada só comparece em modelos de crescimento econômico de longo prazo, em que a oferta agregada também varia pela maior disponibilidade de recursos, evolução tecnológica e etc. Então, vamos na lousa para a gente marcar algumas coisas bem importantes. No curto prazo, o investimento é da demanda agregada. No longo prazo, ele afeta a oferta agregada. E aí, o que é importante é que essa oferta agregada varia não apenas pelo nível de investimentos, varia pela disponibilidade de recursos naturais ou recursos de outra ordem e a evolução tecnológica de uma economia. Então, eu vou ter que a economia avança, a economia vai gerar mais crescimento, crescimento contínuo, variação positiva de PIB, não só em função dos investimentos, mas também em função da disponibilidade de recursos e da evolução tecnológica. Então, com esse ponto aqui, a gente já separou o que é curto prazo, o que é longo prazo. O que é que eu preciso saber sobre a função investimento no curto prazo? Vamos ver na lousa. Eu preciso compreender que no curto prazo, a segunda hipótese é que o investimento ele é autônomo ou independente da renda. Quando se falar em investimento de curto prazo, eu não vou relacionar, grosso modo, a renda. Então, quanto maior a renda, isso não vai implicar em um aumento do investimento. Lógico, isso é uma simplificação do modelo. Uma simplificação bem grosseira, a gente vai ver que daqui a pouco tem uma coisa que contradiz isso. Mas, para facilitar, e é assim que as bancas pedem, a gente vai dizer que o investimento não depende da renda da economia. Na lousa, eu vou dizer que I, que é investimento, vai ser I barra, e ele não será uma função da renda da economia. É importantíssimo que você compreenda isso. E aí, voltando só à aula passada, o que foi que a gente viu? A gente viu que o consumo depende da renda. Nesse caso aqui, o investimento não depende. E aí, de que depende o investimento? Vamos continuar na lousa. A gente vai assumir que no modelo básico, o investimento não depende da renda nacional. Keynes argumentava que, no curto prazo, o investimento deveria ser compreendido como uma despesa autônoma, isto é dependente de outras variáveis, como juros, rentabilidade esperada, disponibilidade de crédito e etc., que, por enquanto, não estão sendo consideradas no modelo. E aí, uma coisa bem importante, vamos ver na lousa. Eu vou dizer que o investimento é uma despesa autônoma que depende de algumas outras variáveis que não a renda. A variável taxa de juros, a variável rentabilidade esperada, a variável disponibilidade de crédito e ainda, e outras variáveis que não foram nomeadas aí. Então, se falou em investimento no modelo keynesiano, vai se estar falando de uma variável que não depende da renda. Isso não quer dizer que ela não dependa de outras variáveis. Ela dependerá, sim, de variáveis como o juro, a rentabilidade e a disponibilidade de crédito. Então, essa é a primeira definição sobre investimento de curto prazo que eu quero que você compreenda. Eu tenho investimento dividido em curto prazo e longo prazo. No foco do curto prazo, ele afeta a demanda agregada e ele dependerá não da renda, mas de variável taxa de juros na lousa. Essa dependência do investimento com a taxa de juros será extremamente importante daqui para frente. Os juros têm uma influência enorme sobre toda a economia. E aí, o que eu preciso compreender sobre essa relação entre investimento produtivo e juros? Vamos ver na lousa. Eu preciso compreender o que é um gasto com investimento planejado.
Essa definição é a definição do livro do Krugman, de Introdução à Economia. O que é que ele diz? Ele diz que o investimento planejado, ou gasto com investimento planejado, é o gasto de investimento que as firmas têm a intenção de levar a cabo durante um dado período. Em contraste com o gasto de investimento, eita, botei rapidinho aqui, vamos ajeitar aqui na lousa, botei de investimento 2 vezes. Vamos riscar isso aqui. Com gasto de investimento que ocorre, mas não é planejado. Gastos de investimentos dependem de 3 fatores principais: taxa de juros, nível de PIB real esperado no futuro e nível atual da capacidade de produção. Vamos marcar na lousa para reforçar. O PIB dependerá de quê? Ele dependerá, primeiro, da taxa de juros. Segundo, do nível de PIB real esperado no futuro e do nível atual da capacidade de produção. O que é que eu preciso compreender aqui? Vejam, na definição anterior, a gente disse que o PIB, o investimento não depende da taxa da renda. Não vai depender. Aqui, já na visão de Krugman, ele diz que depende do nível esperado do PIB. E aí, o que é que você responde? Que depende ou que não depende? Normalmente, nas bancas, elas dizem que o investimento não depende dos juros no curto prazo. Mas, se cair na sua prova que o investimento depende da renda no curto prazo, eu não posso dizer que está errada. Porque, segundo algumas teorias, principalmente teorias mais aprofundadas e mais detalhadas, eu vou ter que o investimento dependerá, sim, da renda. Mas isso, por enquanto, não vai ser levado a caso. O que eu preciso compreender é a relação entre investimento e juros. E aí, a primeira pergunta que a gente pode fazer é, quando a taxa de juros aumenta, o que acontece com o nível de investimentos? Ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Normalmente, as pessoas pensam, não, se a taxa de juros aumentar, o investimento vai aumentar. Se a taxa de juros diminuir, o investimento vai diminuir. E aí, esse raciocínio estaria correto se eu estivesse falando de investimento financeiro. De fato, se a remuneração da poupança, da caderneta de poupança aumentar, eu vou investir mais recursos na poupança. Mas isso não vale para o investimento produtivo. A gente vai começar a compreender por quê, vamos ver na lousa. Vejam só. Qual é a relação que existe entre investimento produtivo e juros? Ainda segundo Krugman, os tomadores de empréstimo potenciais, ou seja, as firmas com projetos de gastos de investimento, decidem tomar emprestado a fim de financiar um projeto somente se a taxa de retorno do projeto é igual ou maior do que a taxa de juros cobrada pelo empréstimo. Caso contrário, a firma toma prejuízo. O que é isso? Vamos separar o problema e solucionar. Eu tenho um projeto. Eu vou fazer um gasto com investimento, aquele gasto planejado. Eu vou gastar 1 milhão com determinado projeto. Quando eu faço um projeto de investimento, eu tenho que saber o quanto eu vou ter de rentabilidade, de lucratividade. Vamos na lousa. Digamos, esse meu projeto, um determinado projeto, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de projeto A, ele vai me dar uma lucratividade de 12% ao ano. Ou seja, se eu investir 1 milhão, eu vou receber 12% em cima disso. Qual é o problema quando eu vou rodar um projeto de 1 milhão? Não é interessante que a empresa arque com o seu capital sozinha. Então, normalmente, ela vai tomar crédito no mercado. O que é que vai acontecer quando a taxa de juros aumenta? Vamos interpretar lá na lousa. Eu tenho que, se a taxa de retorno, vamos marcar para ficar mais claro. Vamos aqui marcar para você entender. Ele diz que se a taxa de retorno do projeto é igual ou maior que a taxa cobrada pelo empréstimo, a empresa vai tomar o crédito e vai fazer investimento produtivo. Por quê? Ela pega 1 milhão no banco, bota esse dinheiro para operar e vai ter uma rentabilidade maior do que a taxa de juros empregada. Então, por exemplo,
taxa de juros vigorando 11% ao ano. O que é que eu faço? Eu vou para o banco, tiro o empréstimo, pago ao banco 11%, mas estou recebendo 12% do meu projeto. E aí, nesse caso, o projeto ele é rentável, ele é interessante de acontecer. Qual é o problema? À medida que a taxa de juros aumenta, digamos, hoje a taxa de juros é de 11% ao ano, segundo a última reunião do Copom. O que é que vai acontecer se a taxa de juros aumentar, por exemplo, digamos, de 12 para 13%, de 11 para 13% ao ano? Se a taxa de juros aumentar, o que é que vai acontecer? Se eu for tirar dinheiro do banco para poder fazer o meu investimento, eu vou ter, quando o investimento ficar pronto, 12% de rentabilidade e eu vou ter que pagar ao banco 13% de juros. E aí, nesse caso, não vale a pena. É o que diz na lousa. Vamos ver lá. Caso a taxa de retorno seja maior do que a taxa de juros cobrada pelo empréstimo, eu vou tomar empréstimo no banco. Caso contrário, a firma toma prejuízo. E aí, qual é o problema se eu vou tomar prejuízo? Eu não vou investir. Se eu sei que eu tenho que pagar 13% e a minha empresa só está rendendo 12%, eu já sei que eu não vou tomar empréstimo, então eu não vou fazer investimento. E aí, qual é a decorrência desse raciocínio na lousa? À medida que os juros sobem, o número de projetos com taxa de retorno igual ou maior que a taxa de juros cai. O que é isso? À medida que cada vez fica mais alto tomar empréstimo no banco, cada vez é mais difícil arranjar um projeto que tenha rentabilidade maior. Por exemplo, é difícil achar um projeto que tenha rentabilidade de 50%. É bem improvável. Então, o que é que vai acontecer? À medida que os juros sobem, digamos, para 50% ao ano, eu não vou tomar empréstimo no banco porque o capital vai ser muito caro. Então, eu não vou investir. Então, à medida que os juros aumentam, o investimento diminui, porque o número de projetos que têm rentabilidade maior ou igual que a taxa de juros também diminui. É esse raciocínio que eu preciso que você tenha. E aí você pode ir até mais distante. Por exemplo, agora eu tenho R$1 milhão. No bolso tenho 1 milhão. Vai sair agora a Mega Sena da virada. Digamos que a pessoa ganhou e tem um monte de dinheiro, vai investir 1 milhão. Aí o que é que ela pensa? Se eu investir 1 milhão num projeto que vai gerar 12%, eu vou ganhar X. Se a taxa de juros aumentar, o que é que ela vai fazer? Ela vai, ao invés de investir no investimento, ao invés de colocar o dinheiro dela no investimento produtivo, ela vai colocar o dinheiro dela no investimento financeiro que está rendendo melhor. Então, ao invés de abrir um salão de beleza, ela vai colocar o dinheiro no CDB. Ela vai colocar o dinheiro na caderneta de poupança, que, digamos, vai gerar um rendimento maior do que o rendimento do projeto produtivo. Então, só para clarear, falou-se em aumento de juros, vai se falar em redução de investimento produtivo. E é esse investimento produtivo que eu analiso quando eu falo de teoria keynesiana. Para terminar, eu tenho que o aumento na taxa de juros torna um dado investimento menos produtivo. Quanto maior for os juros ofertados pelo mercado, menos interessante fica o meu projeto. Então, eu tenho um projeto que rende 12% ao ano e o mercado lá, o mercado financeiro, está pagando 15% pelo meu dinheiro, eu não vou investir na empresa. A empresa ficou cada vez menos lucrativa. Ao contrário, quando os juros vêm diminuindo, digamos que tem uma taxa de juros de 3% ao ano, e meu investimento tem a lucratividade de 12%, aí sim torna-se bem interessante investir nesse projeto. Então, à medida que a taxa de juros diminui, mais projetos vão ficando mais lucrativos na lousa. Então, à medida que há um aumento na taxa de juros, haverá uma redução da lucratividade dos investimentos. Isso tem que ser visto. E aí, para concluir, quando se falar em investimento, ele não é uma função da renda, mas o investimento será uma função dos juros, que a gente vai chamar de Izinho ou de R. Para simplificar, Izinho de taxa de juros nominal.
Então, o investimento, aliás, a taxa de juros aumentou, o investimento diminuiu. Essa é a relação que eu preciso que você compreenda. Então, a gente conclui hoje falando sobre investimento, a atuação da empresa no mercado de bens e serviços no curto prazo. O que é que a gente vai ver na próxima aula? A gente vai ver qual é a atuação do governo e do resto do mundo no mercado de bens e serviços. Para, a partir daí, conhecendo a atuação das famílias, a atuação das empresas, a atuação dos governos e do resto do mundo, conhecendo toda essa atuação conjunta de todos esses agentes, a gente vai começar a compreender como é que a renda, segundo Keynes, ela é gerada na economia. Então, a gente conclui finalmente na próxima aula quais são os vários tipos de intervenção dos agentes econômicos no mercado de bens e serviços. Só para revisar, consumidor depende da renda, então as famílias têm o seu consumo como uma função dependente da renda, as empresas têm os seus investimentos dependentes da taxa de juros. De que dependem os gastos do governo, as exportações e as importações, é o que a gente vê na próxima aula. A gente se encontra em breve. Até lá.